Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, professor Sidney, e a nossa unidade curricular, né, Programação Mobile, aplicada a jogos, tudo certo? Já dei bom dia para algumas pessoas ali, né, Manuel, Ismael, Débora, a Ana, bom dia, Ana. Tudo certo com vocês? Iago, bom dia, Iago. Aproveitaram bem o final de semana, tudo certinho? Pegaram aí agora um dia de frio já na segunda-feira, né? Tudo certo, né, Iago? Não sei se tá frio aí, aqui tá chovendo e já tá frio, né? Então, bora começar a semana aí em Curitiba, São José aí, esse clima nosso aqui do Paraná, friozinho, né? Friozinho, né, Sueli? Mas a gente tá acostumado já, né, Sueli? Vamos aproveitar aí. Segunda-feira é o dia favorito, Adriano? Que bom que você gosta de segunda-feira. Para muitos já não é a mesma coisa, né? Mas é um dia bom sim, né, Adriano? É, Sueli? Ó, o Rafael falou que já odeia segunda-feira, né? Sueli. Não é pra tanto, né, Sueli? A gente não gosta, mas não precisa odiar tanto, né? Aí tem uns que gostam mais, tem uns que gostam menos, tem uns que gostam muito menos ainda, né? E assim vai, né? Então, beleza, então. Vamos lá, vamos retomar ali alguns itens, alguns conceitos da aula anterior. Não sei se vocês vão lembrar, né, da nossa aula anterior, mas estamos aqui de volta. Então, dentro de programação de jogos digitais, hoje nós vamos aprender um novo conceito. O professor já tinha dado o spoiler para vocês na aula passada, que a gente vai ver sobre o UX, né? O UX, experiência do usuário, né? Não sei se vocês tiveram contato nos anos anteriores com a experiência do usuário. Quem teve aí, quiser comentar com o professor aí, compartilhar, tá? Então, nós vamos lá. Eu estou vendo que tem gente entrando na sala ainda. Não sei se estão chegando agora ou estavam conectados aí e estavam na sala, mas estão conectando agora, né? Tá bom? Então, na aula anterior, a gente viu algumas questões de plataformas de desenvolvimento do mobile, né? Ou mobile, né? Fica conforme teu critério aí de chamar, né? Eu gosto de chamar mobile mesmo. E conceitos de arquitetura, né? Mas antes de tudo, precisamos saber qual é a experiência do usuário. Então, a gente viu toda a questão de arquitetura, de conexões, tipos de plataformas, né? E nós precisamos ver agora qual que é a experiência do usuário, né? Antes de nós fecharmos um contrato ou começarmos um aplicativo, né? Desenvolver um aplicativo, nós temos que entender esse conceito aqui de experiência do usuário, né? UX, né? Que chamam experience, né, do usuário, né? Então, vamos dar continuidade nesse conteúdo então. Então aqui, 3 minutinhos para a gente pensar junto, né? Já vou dar o contexto aqui desse pensamento. Aí vocês vão pensar e vão me trazer uma devolutiva aí no chat. Né? Então vamos lá. Isso porque a resolução da tela do aplicativo do celular será diferente, né? De um computador. Essa aqui é a continuidade da nossa aula anterior, que a gente fez aquela atividade da tela, lembra? Mas vamos relembrar aí. Então, diferente da tela do computador, pois temos que ter em mente que a experiência de um dispositivo não será igual à do outro, né? Então, nós temos assim, a tela do computador ou a tela do aplicativo no celular ali, nós temos que entender que a experiência de quem está usando, né, é diferente, né, de cada dispositivo ali, de cada pessoa, tá certo? Um erro comum para isso é que você acha que pode ser feito para ambos os dispositivos têm a mesma experiência, né, de utilização. Então, comente entre vocês e explorem suas objeções, né? O que você acha e pensa sobre isso, sobre a experiência do usuário, né? E a gente já tem falado isso algumas aulas, né, com as questões do algoritmos dentro das redes sociais, que ela já trata, né, o usuário diferente, né? Ela já trata essa experiência do usuário diferenciada, ela trata separado cada indivíduo é de um jeito, né? E tem que ser assim, né? Na vida tem que ser assim, né? Quando a gente conversa com o Adriano, por exemplo, ou conversa com a Sueli, as nossas conversas são diferenciadas. Eu tenho que dar uma atenção diferente porque um indivíduo, né, uma pessoa ali, essa pessoa é diferente da outra, né? Então, assim,
a questão do desenvolvimento, da experiência, dos aplicativos, também tem que pensar de uma maneira diferente, assim, trazer essa experiência dos usuários, né, tentando entender que cada usuário vai ter uma experiência diferente e tentar deixar objetivo isso ou limitar isso, né, que todos tenham praticamente a mesma experiência ou não. Mas é complicado pensar nessa questão da experiência do usuário, né, turma? Então eu queria que você refletisse sobre isso aqui. Como que é essa experiência, né? Como desenvolver o mesmo aplicativo para plataformas diferentes, né? Para usuários diferentes, né? Como que seria isso, né? O que que você pensa sobre isso? Me diz aí. Sei que é um pensamento difícil para ter agora, numa segunda-feira, né? Pela manhã, mas a gente precisa exercitar aí os nossos neurônios, né? Tá bom? O que vocês acham? Vamos lá, Adriano, Sueli, que gostam de... Sobre a experiência do usuário, né? Sobre o tema, a experiência. O que você acha sobre o que é... Já vamos começar por aqui, né? Pelo começo, né? Como que diz sempre, né? Vamos começar pelo início, né? Vamos começar pelo começo. A experiência do usuário para você, o que seria a experiência do usuário? Professor acelerado, né? A Sueli já me ajudou lá. Obrigado, Sueli. É essencial para saber se o público está satisfeito. O Iago acha que o assunto é muito extenso para uma mensagem. Que é isso, Iago? Escreve aí, Iago. É extenso nada, cara. É só se escrever aí. 50.000 caracteres por mensagem. Não sei se foi isso que eu entendi a tua mensagem, né? Posso ter interpretado errado também. A minha experiência como usuário aqui agora do chat não está conseguindo entender ali o que o Iago está tentando dizer. Deixa eu ver. Entendi. Talvez porque não tenha entendido muito bem, por isso, exatamente. E não está errado, Iago, porque a gente está começando agora, né? E o professor está tentando resgatar isso de vocês aí. O que vocês entendem, né? E o que vocês sabem sobre esse assunto. O professor não falou nada. Só jogou aqui experiência do usuário, contou uma história ali meio confusa, né? E quer arrancar alguma coisa de vocês, extrair alguma coisa de vocês. Mas essa é a ideia, né? Esse que é o princípio aqui de tudo isso, de estar acontecendo isso aqui, tá? 3 minutinhos ainda no começo da sala para a gente dar uma reviravolta, uma revolução na mente de vocês aí. Vamos ver lá, o Adriano. Experiência do usuário é basicamente se o cliente está satisfeito ou não. Acredito que para uma boa experiência do usuário precisamos saber o que o usuário quer. Aí, ó. Beleza, obrigado, Adriano. Não é difícil, né, Adriano, responder, né? Lá, ele falou que não quis escrever textão lá, ele acabou escrevendo quase o mesmo número de parágrafo que você. Só que não respondeu, né, Iago? Então não era preguiça de escrever, né? Obrigado, Iago. Obrigado, Adriano. Obrigado, Sueli. Então vamos lá, turma. É isso aí mesmo, vocês estão no caminho. A gente está aqui para aprender, não somos obrigados a escrever, né, corretamente os conceitos, né? Quem consegue mais ou menos aí, parabéns, e quem não consegue está aqui para aprender também, não tem problema. Não vemos problemas nenhum, né? Só a participação de vocês que é importante, né? O professor fala assim que só é mal educado não responder o professor, né? O resto tudo é válido, né? Respondeu errado, respondeu mais ou menos, respondeu certo, fez textão, fez textinho, só respondeu sim, ok. Isso não tem nada de errado, né? Só é errado, falta de educação, quando o professor fala assim, vamos responder e ninguém responde, né? Aí não é legal. Então vamos lá. Conceituando então o que é UX, né? Experiência do usuário. Então é a percepção e avaliação que um indivíduo tem ao utilizar um produto, sistema ou serviço, incluindo, né, a interface ali, né, a funcionalidade, o desempenho e a eficiência. Então,
o usuário ele vai analisar, né, toda essa experiência dessa maneira, né? Ele vai ver se a interface ali, a tela, né, que está aparecendo para ele é funcional, né? Tem um desempenho bom, né? Não fica travando, não fica nada. É eficiente, né? Os botões, os lugares dos textos, as informações estão claras e organizadas, né? Ele tem um bom uso ali da interface, né? Ou seja, né? Do gráfico ali, do design da tela, do aplicativo que está aparecendo para ele, tá? Então, toda essa percepção aqui, toda essa avaliação que ele faz nesses itens aqui que o professor falou para vocês, isso traz para ele uma experiência, né? Seja positiva ou seja negativa, correto? Então, dentro da experiência do usuário, né, uma das questões aqui que a gente vai aprender é trabalhar o indivíduo, né, a percepção individual do nosso usuário, tá bom? Até aqui tudo certo, Iago? Tudo certinho? Agora deu para entender um pouco? Temos mais ainda, mas aqui dando início aqui então ao nosso conceito de UX, né? Experience do usuário, né? User. E o que é UX, então, né? UX é igual experiência do usuário, né? Como o professor tem falado aqui repetidamente, e vamos repetir algumas centenas de vezes, né? É tudo que a pessoa sente quando um app, né? Site ou jogo, né? Então, tudo que a pessoa sente ali quando ele usa um serviço, né? Um aplicativo, um site ou um jogo, tá? E se for fácil, bonito, intuitivo, parabéns, você tem uma boa experiência com o usuário, né? E se for confuso, lento e frustrante, né? Você tem uma má experiência com o usuário, né? Então, isso aí significa aí, representa, exemplifica aí o que é ter essa experiência do usuário, tá? Aqui embaixo está escrito o UX é sobre como o usuário se sente com o que você criou, tá? Então, muito importante, né? A gente tem que colocar aqui prioridades para o nosso usuário, porque é ele que vai comprar, é ele que vai utilizar o produto que você está criando, ou que você criou, tá certo? Então, assim, vai vender, você vai criar um produto e vai vender para quem, né? Se você não está preocupado com quem vai consumir, é muito sério isso, né? Como que você vai vender, quem que você vai alcançar, né? Então, a gente sempre tem que pensar na experiência do usuário em primeiro lugar, tá bom? Exemplo de experiência do usuário. Então, imagine dois apps de lanterna, tá? Então, imaginou? Um tem um botão grande, claro, ligou na hora. Outro tem 4 menus e propagandas frustrantes. Tá? Qual que é o que seria melhor para você aí, né? Ambos fazem a mesma coisa, mas a experiência é completamente diferente, né? E eu não gostaria de entrar num aplicativo e daqui a pouco tem 4 menus, daqui a pouco aparece uma propaganda, né? Eu só queria usar o aplicativo da maneira mais rápida e eficiente possível. Seria frustrante isso, né? A não ser que eu entrasse e já conseguisse usar na mesma hora. Aí é legal, né? Ligou na hora, perfeito. É essa experiência que a gente deseja, né? A não ser que seja uma estratégia de, de faturamento, né? Como a gente sabe que a gente pode faturar o nosso aplicativo, o nosso jogo de várias maneiras, né? Uma das maneiras de faturar seria com propagandas assim, né? Se for uma estratégia financeira sua, tudo bem, né? Mas sempre você vai ter que tomar cuidado com a experiência do usuário, né? Se isso vai ser bom para ele ou não. Se demais isso, né, acaba prejudicando aí o seu produto. Tá ok? Alguém quer fazer uma observação aí nessa questão? Comentar, aumentar, dar um outro exemplo? O professor está aceitando exemplos aí, não, Iago? Mais alguém aí? O Iago está de parabéns hoje, está bem participativo aí, Iago. O Adriano, que sempre gosta de comentar. Aí, Adriano, nada? Suelen, nada?
Algum outro exemplo, esse aqui? Nada a comentar? Tá certo, então. Então vamos lá, fatores de uso. Os fatores de usabilidade de usuários incluem, vamos lá ver o que inclui. Apreensibilidade, facilidade de compreender como usar o produto. Então isso é importantíssimo dentro do nosso software, do nosso app. Eficiência, capacidade de realizar tarefas com rapidez e eficiência. É isso que o usuário espera quando conecta, né, um aplicativo ou um site ou um serviço que você desenvolveu. Memorabilidade, né, facilidade de lembrar como usar o produto no futuro. Né? O produto tem que ser intuitivo, né, gente? Você já entrou, já sabe o que tem que apertar, o botão que vai apertar, para onde que vai arrastar, o que vai fazer, né? E isso tem que ter facilidade. A próxima vez que você for usar, você já está, né, com essa facilidade já na tua memória, porque é bem fácil o aplicativo, o site ou o que você desenvolveu aí, o jogo, né, que você desenvolveu para esse público, para esse usuário. Ergonomia, né? Também temos que pensar na ergonomia. Conforto físico, emocional durante o uso, né? Então nós temos que pensar nisso também. E a satisfação, né? A satisfação sempre eu acho que vem ali um dos carros fortes ali essa experiência do usuário, né? É o nível de satisfação geral do usuário com o produto, né? Então, para o produto ter sucesso, o usuário tem que estar satisfeito, né? Porque ele vai fazer propaganda do teu produto, né? Então ele usa e já indica aí para 3, 4, 5, até o estudo diz que até 10 pessoas, né, são alcançadas quando tem um nível de satisfação de alguém com um produto. E ao contrário, né, a insatisfação é o dobro, é o triplo, né? Você pode ter certeza que não só 10 pessoas vão saber que o teu produto não é bom, né? Mais de 10 com certeza vão saber da insatisfação desse cliente. Então é muito mais, alcança muito mais pessoas, né, a parte negativa, né, do que a satisfação. Mas quando você faz com que o cliente tenha satisfação, que o usuário tenha satisfação, com certeza você não vai alcançar só ele, vai alcançar pelo menos mais uns 2, 3 clientes que vão comprar o teu produto, né? Propaganda, né? O próprio cliente faz propaganda, né? E satisfação do consumo desse produto, né? Seja ele software, site, jogos, né? O que seja, né? Tá bom? Eu mesmo, quando eu tenho experiência aí com algum aplicativo, ou alguma plataforma, ou um jogo que me beneficia, ou que é bom, eu já indico para meus amigos, né? Coisa boa a gente quer mostrar para os amigos, né? Mostra para a família, mostra para os amigos, mostra para o namorado, para a namorada, quer mostrar para todo mundo que aquilo ali é bom, que vale a pena, né? Tá bom? Então, discuta aí com a tua dupla, né? Escolha um aplicativo aí que vocês usam muito, né? E responda essas duas perguntas aqui, ó. É fácil de usar? Duas perguntas? Não, são três perguntas. É fácil de usar? A aparência ajuda ou atrapalha? Se você fosse melhorar algo, o que seria? Então, em dupla aí, preciso que vocês me respondam agora, né? Não quero ver só o Adriano, o Iago e a Suelen. Quero ver mais pessoas aí, mais alunos aí na sala participando aí dessa atividade aí, tá? 7 minutinhos ali, ó, o professor vai dar para vocês, tá? Se vocês não me responderem aqui no chat, o professor vai colocar lá no Class. O que vocês preferem? Dá um oi aí, professor, Tá tudo certo, tá ok, tá beleza. Vai repetir, Iago? Então, pode fazer em dupla, tá? Essa atividade aqui. Eu queria que vocês só me respondessem no chat aqui mesmo, não tem problema, porque daí vocês vão mandar para mim aqui, eu vou ler, a gente vai compartilhar aqui na sala. Mas eu queria que todos participassem aí, porque só você, o Adriano, a Suelen, né? Tem mais pessoas na sala aí, né? Vamos colaborar. Então, em dupla, né? Um pela dupla pode só responder. Vocês vão escolher um aplicativo que vocês usam no dia a dia lá, né? Ah, Spotify, Deezer,
WhatsApp, sei lá, um aplicativo, um jogo, e vocês vão responder essas 3 perguntas ali, né? É fácil de usar, a aparência ajuda ou atrapalha, e se você fosse melhorar algo nesse aplicativo, o que seria? Tá? Então seria isso, Iago. Olha lá, o Ismael já vem. Deixa eu ver se ele respondeu as 3. Escolheu o TikTok. É fácil de usar, ele já respondeu a primeira. Aparência facilita. E faltou uma pergunta daí, Ismael e Rian. Isso. Se fosse melhorar algo, o que aparecesse a pesquisar. Ah, que aparecesse quando você, ao pesquisar. Tá, eu não entendi direito ali, mas aparecer, ao pesquisar, aparecesse ali o teu histórico, ou e já, que nem o Google, você vai digitando algo para pesquisar, já vai aparecendo algumas. Vamos lá. Depois a gente volta ali, Ismael, mas eu entendi. João e Rafael fizeram junto, o Instagram, né? É fácil de usar, a aparência dele é bem interativa, e é fácil de usar, com certeza, né? E se fosse melhorar, algo ali teria melhorar o sistema de upload, né, das imagens, né, para mandar as imagens para dentro, porque ele tira muita qualidade das fotos postadas pelos usuários. Aí, ó, isso aí. Parabéns pelas respostas aí, pela resposta. Quem mais? 7 minutos, gente, não tem problema. O professor está acelerando vocês aqui, mas ainda vocês têm tempo aí para escrever aí. O Iago falou YouTube. Agora vamos nas 3 respostas lá, Iago. Vamos lá, o Adriano. Adriano e a Débora, né? Escolhemos o WhatsApp porque ele é fácil de usar, tem aparência simples, né? Intuitiva ali, né, Adriano? E que acaba facilitando o uso. Quanto à parte de melhoria, né, que vocês vão melhorar, se fosse possível, seria as ferramentas de filtro e busca. Isso aí, Adriano e Débora, né? Melhoraria bastante, com certeza. A Dani fez sozinha, não falou com quem? Ah, a Dani e a Sueli. A Daniele e a Sueli. Sim, é bem. Tá, deixa eu só ver aqui. Só tentar entender o que ela colocou ali, qual que é o aplicativo. Dani, só tô tentando entender qual que é o aplicativo que você escolheu. Ah, o WhatsApp, beleza. Então deixa eu voltar lá de novo. É fácil de usar, né? O WhatsApp, ela falou. Sim, é bem simples e fácil de usar. Então a pergunta e já a resposta. A aparência ajuda ou atrapalha? A resposta é ajuda, mas também não faz muita diferença, né? Que é bem dá para usar, né? Usabilidade ali, né? Então não atrapalha, é isso que ela quis dizer, né? E a pergunta é: se fosse melhorar algo, o que seria? A resposta delas, da Daniela e da Sueli, é: melhoraria os recursos como a qualidade das fotos, colocar 2 visualizações na foto de visualização única e o áudio também, né? Tá bom, entendi então. Realmente, né, aquela visualização lá, você dá uma olhada que você quer ver de novo, já era, né? Perdeu, né? Nunca mais vai ver o que a pessoa mandou para você. Não sei para que inventaram isso também, né, Dani? Quer mandar, manda logo de uma vez, quer ver, né? Senão não quer mostrar, né? Manuel, vamos ver. Manuel é a Ana. O Blender, né? Blender, mais fácil de usar do que os outros aplicativos de modelagem e animação. Aparência, apesar de complexa, é fácil de se acostumar. Melhoraria a forma de importar os modelos, né? Tá bom, então. Manuel, você e a Ana usa o Blender? Ou só quem que usa aí? Só para me saber. Legal isso, né? Eu queria aprender a fazer algumas animações no Blender. Eu tenho o Blender instalado aqui na máquina aqui. Tô com vontade de desenvolver algumas coisas ali. A Dani, já vi. Deixa eu ver da Natália. Natália é a Heloísa. Uso o Instagram, né? Fácil de usar.
Se fosse melhorar, seria a qualidade da imagem, colocar a opção de privar outras pessoas de verem os seguidores, o que estão seguindo, né? O que está seguindo e os seguidores. Perfeito. Eu também gostaria que tivesse isso, né? Bora lá. O Iago. Wagner e o Iago. Deixa eu só ver qual que é o aplicativo deles. O Iago não falou que. Ah, ele falou lá em cima. Tinha falado lá em cima, o YouTube, né? É o Iago e o Wagner e o Iago. Né? Respondendo a pergunta, ele é fácil de usar? Sim. A aparência ajuda ou atrapalha? Ajuda. O Iago é sim, é 8 ou 80, né? Não tem essa, é sim não, né? A resposta 3 é, se fosse para melhorar algo, o que ele faria, né? O que seria? Deveria ter a opção de desativar o YouTube, né, o Shorts no mobile e deveria voltar com a opção de pular anúncios como era, já que hoje, né, não é essa opção, apenas faz pular os anúncios. Mas a quantidade de tempo que precisa ver se não se altera. Ou seja, agora os anúncios são baseados em tempo. Essa questão dos anúncios mesmo é meio chato, né? Chato pra caramba. Vamos lá. A dupla Annelise e Emanuele, aplicativo Spotify. Ele é fácil de usar, intuitivo, sua aparência ajuda a compreender as funcionalidades e combina com a estética. E se fosse mudar algo, melhoraria a questão de anúncios para quem não tem a versão premium, né? E é uma ferramenta para transferir músicas de outras plataformas para o aplicativo. Perfeito, né? Umas ideias bem boas aí, que se as pessoas que estão envolvidas aí no desenvolvimento escutarem, vão querer fazer isso, né? Não sei se já pensaram também. Tudo tem uma estratégia também de marketing e de faturamento, né? A gente tem que pensar nisso. Às vezes, uma mudança dessa altera no faturamento, né? Então, tem essas questões aí de estratégias aí. Mas as ideias perfeitas. Eu gostaria de ter essas mudanças aí que vocês falaram. Manuel Cardoso, Manuel e a Ana e a Emanuele usam. Ah, entendi. Você está falando do Blender, né? A Ana, você, a Ana e a Emanuele. E vocês já fazem alguma animação? Tem alguma animação de vocês aí pronta? Eu queria ver alguma animação de vocês aí, algum produto de vocês aí, alguma arte de vocês aí. Ô Iago, tranquilo, Iago, deu para entender sim, Iago. É que o professor meio gaguejou ali também para entender, tentar fazer as conexões ali, mas deu para entender sim. Eu também peço desculpa também. Tem só no celular, Manuel? Poxa, depois se conseguir, sei lá, mandar para mim, mandar a professora Nicole aí no Whats dela, ela manda para mim. Só para mim dar uma olhada, ver como que vocês estão, qual que é a criatividade de vocês. Eu gosto disso aí. A Manu faz modelagem, muito massa, né, modelagem, né? O Manuel está estudando ainda. Então vai ter mais um estudando que o professor vai estudar também, fazer algumas animações, algumas modelagens também, né? É legal. Mas modelagem é mais para quem gosta de desenhar bastante, né? Desenha bem, né? Eu já não desenho tão bem assim, mas eu acho muito legal, muito bom, muito bom. Motivo vocês, incentivo vocês a continuar aí estudando, a se aprimorar mais nessas técnicas aí, né? E vai usar bastante aí, né? Tem bastante serviço aí para o mercado aí, dá para ganhar bastante dinheiro aí com esses modelos aí, com essas modelagens, com essas animações aí, né? Dá para fazer várias animações aí de propagandas aí, bem legal. Para as escolas também, para ensino, né? Dá para usar bastante aí para jogos também, dá para usar bastante para jogos, né? Tá certo? Isso aí, né, Manuel? Isso aí vai dar certo. Tem agora uma modalidade, né, que é para a game, né? A gamificação, né? Tava tentando lembrar aqui, por isso que eu tava falando mais lento. A gamificação, ela é uma tendência no mercado que está crescendo, né? E vocês podem usar essas modelagens, essa animação aí
junto para fazer as gamificação, né? Que ensina as pessoas, né? Tanto escola quanto empresa, né? A, a ensinar os funcionários, às vezes ali, numa CIPA, em algum evento da empresa, né? Alguns vídeos assim de animação que ensina, né, os cuidados que tem que ter com IPI, os cuidados que tem que ter com equipamentos, né? Risco de acidente, essas coisas. Então tá bem usado esse mercado assim, né? Tá bem atual isso, né? Então, aproveitem aí, façam bom uso disso aí, né? Tá? Além de ser divertido, né? Além de fazer bem, né? Primeiro a gente faz as coisas que a gente gosta, né? Depois a gente vê se dá para ganhar dinheiro, né? Isso aí vocês têm que unir, né? Dá para ganhar dinheiro com isso aí, com certeza. Então, boas respostas de vocês ali. O professor ficou satisfeito. É isso aí, todo mundo participou. Muito obrigado. Então vamos lá. Por que aprender isso antes da programação, né? Então, né? Nós estamos aqui falando de experiência de usuário. E para que aprender isso então, professor, antes de programarmos, né? UX, experiência do usuário. Por que o UX vem antes do código? Então você pode fazer um aplicativo mais bem programado do mundo, né? Você pode ter todas as intenções ali das melhores maneiras possíveis, mas se ninguém gostar de usar, ele será um fracasso, né? Então a UX ajuda a gente a planejar, a entender o público, né? E acertar, porque não é apenas saber programar ou saber, né, desenvolver algo, mas sim a gente tem que tentar entender qual que é o nosso público, tentar entender o nosso público, né? E detalhar isso antes de começar a programar, tá certo? Então a importância aí da experiência do usuário seria isso, tá, turma? Entendido? Tranquilo? Depois eu quero ver umas modelagens e uma animação de vocês. Tô curioso. Vai que a gente precisa da mão de obra de vocês aí. Bora lá? Tudo certo até aqui então? Então você não programa só para funcionar. Programa para ser usado com prazer, né? Então essa que é a ideia, né, que a gente tem que trazer para vocês aqui. E o UX é tudo isso que o professor falou para vocês, né? É utilidade, usabilidade, ser desejado, acessibilidade, credibilidade, ser encontrado, né? Valor. Então todo esse contexto, essas ideias, né, que motivam a gente a alegria, ao prazer, né, está relacionado a UX, tá? A experiência do usuário, ok? Dando continuidade, então, aqui, né? E por que aprender UX, então? Bora lá? Por que aprender, né? Vou dar um zoom aqui até para... Às vezes a letra fica pequena no meu slide ali. Então, por que aprender UX, né? Por que aprender UX antes do mobile? Do pensamento centrado ao usuário. Antes de codificar, de codar qualquer aplicativo, o aluno precisa aprender para quem ele está criando, né? Então, antes da gente codar, antes da gente codificar, antes da gente fazer qualquer aplicativo, a gente tem que tentar entender para quem que a gente vai atingir, para quem que a gente está criando, né? E esse modelo UX aqui, UX, ensina a gente a entender esse lado, né, do usuário antes da gente começar a codificar, tá? E dentro desse comportamento aqui de criar, né, a gente tem que observar comportamento do usuário, pensar na acessibilidade, pensar na usabilidade e na navegação intuitiva, né? Todos nós queremos ter, né, um bom uso do aplicativo, né? Vocês acabaram de responder aí para o professor uma atividade anterior que vocês já usam alguns aplicativos aí e são famosos, né? E são importantes, a gente não consegue ficar sem, né? WhatsApp, YouTube, né? O Blender, outros aplicativos, o Instagram, né? E são aplicativos ali que a gente usa. E a gente já gosta, né? Então e mesmo assim a gente já queria melhorar. Então pense que tem os aplicativos ruins, né? E tem os aplicativos que são bons que ainda a gente quer melhorar.
Então pense que o mercado é exigente, né? A gente é um usuário exigente, a gente quer ter boa experiência, né? Boa navegação, é, bom uso, né? Boa acessibilidade durante o nosso uso com esses aplicativos. A nossa experiência com esse aplicativo tem que ser boa e positiva, né? Esse uso normalmente no mercado é tão bom e positivo que tem pessoas que usam 2, 3, 4, 5 horas do seu dia usando o aplicativo, né? O Instagram, o TikTok, o YouTube, né? Spotify mesmo, né? Eu uso música do Spotify. Eu uso o tempo todo. Eu uso música para dormir, eu uso música para treinar, eu uso música para correr, eu uso música quando eu estou estudando. Eu gosto de estudar ouvindo música. Eu consigo fazer isso de uma maneira é agradável para mim isso, né? Então, os outros vão falar assim, mas como que você consegue ler e escutar a música? Eu preciso escutar um barulho para me estudar, para me concentrar. Tenho que me desconectar dos barulhos externos, né? Então eu faço isso, né? Cada um tem um jeito aí de se conectar, né? Mas o meu é esse. Mas a gente faz o uso dos aplicativos aí o tempo todo, né? Então eu tenho esses aplicativos aí que estão na minha vida. A gente controla ali no aplicativo do celular, tem ali as horas que a gente fica usando alguns aplicativos, né? Então tem aplicativos que a gente usa muito mais, né? 2, 3 horas, 4 horas por dia, né? Eu estou tentando fazer o desmame de alguns aplicativos, né? Que eu uso muito. Então a gente controla ali pelo tempo que a gente está gastando e perdendo com os aplicativos. Então muitas pessoas gastam muito tempo, né? E essa ideia da experiência aqui, quanto melhor a experiência você deixar, né? Melhor, mais garantido é o sucesso do teu aplicativo, mais garantido é o uso ali por horas do teu aplicativo, né? Principalmente se é um aplicativo que gera remuneração, né? Remuneração ali por hora, né? O TikTok é um que a cada clique, cada visualização, você está remunerando alguém, né? Alguém está sendo remunerado ali, tá? Outra questão é evitar erros clássicos de design, né? Então o design tem que estar bem certinho ali, bem visual. Então vamos lá, continuar, né? UX, nós estávamos vendo aqui a experiência com o usuário, correto? Vamos retomar então. Então, a melhor estrutura de interface nós precisamos ter para melhorar essa experiência, né? Então, é importante saber antes de programar. O que é importante saber antes de programar? O que é uma boa hierarquia visual? Está cortando a tela? Normal, normal. Veja aí o Meet de vocês aí. Nossas telas aqui, o retorno aqui está normal. Eu vou fechar aqui o meu PowerPoint. Eu sei que não é, mas eu vou fechar e vou abrir de novo só para o desencargo. E aí, Sueli, me diga aí. Deu boa? Então tá bom então. Então vamos lá de novo. Então a gente estava no slide anterior, né? A gente tinha finalizado ali. Observar comportamentos do usuário, pensar em acessibilidade, usabilidade, navegação intuitiva, evitar erros clássicos de designs, né? Que é bem importante isso. Tudo isso facilita, né? A nossa experiência ali com o usuário, a questão, né? Que ele precisa ter antes de a gente criar um programa, criar um aplicativo, um software, uma solução, a gente precisa pensar nessas coisas que influenciam aí na experiência com o usuário. Tá? E dentro dessa ideia ainda de estruturação, de interface, nós vamos ver essas questões aqui, ó, que precisa ter antes de programar. Qual que é essa estruturação, professor? Uma boa hierarquia visual, como guiar o usuário pelo aplicativo, né? Então nós temos ali uma intuição ali de como ele pode seguir os passos dentro da usabilidade do aplicativo. Diferença entre o bonito e funcional, né? Não somos contra o bonito, somos a favor do bonito, né? Mas tem que ter diferença, né? O bonito tem que ser bonito e funcional, né? Tá bom? Tá certo? O professor ia brincar com as meninas aí, né? Igual namorado, né? Tem que ser bonito e funcional, né? O programa aqui, o software é a mesma coisa.
Né, Sueli? Obrigado, Sueli, por você ter... Só você que entendeu minha piada, né? Então, o aplicativo é a mesma coisa ali, né? Tem que ser bonito e funcional. Não adianta ser só bonito, né? E não adianta ser só funcional também. Tem que ter um pouco dos dois, né? Tá bom? E o equilíbrio, né? O equilíbrio aí no teu software, aí no teu programa, aí no teu projeto. Tá bom? Aplicação real em projetos mobile. Então, vamos lá. Com base na UX, né? Vocês, dois pontos, vamos criar um protótipo mais coerente. Então, a ideia daqui é trazer o conceito para vocês, para a gente tornar o nosso protótipo mais coerente, né? O que mais? Justificar a decisão no design, né? Então, com base as decisões aqui dentro da experiência com o usuário, a gente tomar a decisão para um bom design para a produção do nosso programa, do aplicativo ou do nosso jogo, ou seja, site, seja qual tipo de serviço for. Desenvolver aplicativos mais agradáveis, né, para o usuário. Então, uma das questões é essa aqui que a gente tem que tentar trazer a forma agradável e prazerosa para o usuário, né? Estimula o pensamento crítico, né? Então vamos lá, o que a UX ajuda a gente a pensar? Então vamos trazer esse pensamento crítico para dentro da experiência com o usuário, tá bom? Vamos lá? Então a gente pergunta sempre quando a gente está programando, essa tela faz sentido? Né? Você está lá programando, fez o teu design, né? Tem a tua interface e você tem que pensar como usuário, né? Aqui tem que ter um pouco de compaixão nessa hora e se colocar no lugar do outro, né? Daí você se pergunta, essa tela aqui faz sentido? Tem que fazer sentido. Está fácil de usar? Né? Você testa ali, está fácil de usar? Se está com dúvida, chama uma criança, chama alguém que não tem muito contato com tecnologia, né? Chama o vovô, a vovó lá, fala assim, ó, vó, você não gosta muito de tecnologia, como que tá essa tela aí? Tem que ser fácil de usar, tem que fazer sentido, né? O usuário saberia o que fazer quando ele depara com uma tela, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, é intuitiva, né? Tem um botão lá, claro que se ele apertar vai dar uma solução que ele precisa, né? O pesquisar tá como pesquisar, ele vai saber que ali é uma barra de pesquisar e essas questões a mais, né? Então, o usuário saberia o que fazer, né? Aqui, sem ajuda, né? Você tá para ele intuitivamente ele olha e vai falar assim, sim, é tranquilo aqui, eu sei o que fazer, tá bem intuitivo, tá bem, tá me induzindo a fazer as coisas, ao passo a passo, né? E é isso que o aplicativo tem que trazer. E tudo isso que o professor falou ajuda a construir a visão de produto, né? Não só de código, né? A gente tem mania de pensar só no código, porque a gente é da área da programação, né? A área do game quer produzir, quer fazer algo visual ali, e a gente tem que pensar sempre não só no código, mas na visão geral do produto e do usuário final disso aí, tá? Então, por que é importante UX? Por que é importante ensinar, né, a experiência do usuário, professor? O professor está vindo, né, com esse conteúdo novo para nós agora. Então, o primeiro, a gente ensina o projeto da casa antes de colocar os tijolos, né? É uma parte lógica isso. Então, a lógica é, o código são importantes, mas sem a experiência do usuário, ninguém vai querer morar, né? Usar o aplicativo. Então, a gente se ensina primeiro, né, ali, a parte do projeto e depois a gente vem com os tijolos, correto? A ideia de programar seria a mesma coisa. Primeiro a gente vem com a experiência do usuário, levantamento de requisito, né? Deixa todas as partes ali claras e objetivas de como que vai ser construído isso e depois começa a construir, né? Tá ok? Então essa é a ideia aí de, de design. E a gente tem esse curso aqui lá na Alura, tá? Então, mais uma vez aqui o professor motiva vocês, né, a buscarem, a conhecerem esse curso no Alura. Vai aprimorar aí vocês aí, né? Façam extra classe a esse curso. Tem atividades lá propostas também lá no Classroom, no Classroom não, no Alura, tá? E
depois tem um certificado, né? Esse certificado aí vai ser bem importante para vocês aí depois acrescentarem no currículo de vocês, né? Aí vocês estão, aí o pessoal que está mexendo aí com animação, com modelagem, né? Ou que vai programar, que vai entrar no mercado agora, apresentando esse certificado aí de UX, que o mercado adora esse tipo de experiência aqui, que você tem esse conteúdo, né? Que se tem essa certificação, isso vai te ajudar, te facilitar aí no mercado de trabalho, tá bem? Então, eu vou pedir para vocês entrarem daqui a pouco lá e ter essa experiência aí, tá bom? Então, vamos começar com uma reflexão. Programação de jogos digitais, nossa turma, e hoje nós estamos falando de experiência de usuário, né? Então, quando você ouve falar experiência, quais as palavras vêm na sua mente? Então, sem consultar, reflita um pouco sobre esse termo e nesse momento inicial reflita um pouco sobre mais, né, esse tema e escreva aqui então para mim, professor, aqui no chat aqui que eu quero saber um pouco de vocês, né? Sem pesquisar, reflita um pouco e escreva sobre o que é a palavra experiência para você, né? O que passa na tua mente, né? Depois de todo esse contexto que o professor explicou sobre a aula, né? Sobre a importância, né? De tudo isso aqui. E dentro desses temas aqui, ó, pense junto já para responder dentro desses temas aqui, ó. A importância da UX, game storming, importância do usuário, Kanban e o card sorting e o time heterogêneo. Ah, e tem mais um aqui que é usuário versus cliente. Deixa eu só ajeitar ali para aparecer melhor porque ficou escondido aí. Então reflita um pouco e escreva aí alguma coisa para nós aí, o que vocês acham, o que é importante, o que vocês conhecem sobre isso. Né? A gente vai trabalhar cada item aí, cada questão dessas importâncias aí, tá? Vamos fazer o trabalho no Kanban também, não sei se vocês conhecem. Uns minutinhos para vocês me responder. Vamos lá, o Ismael. O Ismael já ajudou o professor aqui. Acrescentou ali. É crucial para o sucesso de qualquer produto ou serviço digital, pois influencia a satisfação, fidelização e engajamento dos usuários. Isso aí, Ismael, perfeito. Rafael também. É a relação do usuário com o produto e a forma como ele o enxerga. O Ismael perguntou pro titio LGBT. Rafael, você também, hein? Você é terrível, hein? Caguetando. Mas a resposta dele tá muito boa. A tua também tá boa. As duas respostas estão boas. Quem mais aí? Parabéns, parabéns aí pela resposta. Vamos lá. O Rian, né? Desculpa, o Rian Roberto. UX é muito importante para a experiência pessoal de cada usuário de um determinado aplicativo, seja envolvendo a facilidade de usar ou a qualidade visual. Perfeito, Rian. Sueli. Conhecimento, tempo e importância, né? A experiência do usuário é importante para dar qualidade e valor ao produto. Tópico 3. Importante para promover e inovar. Tópico 4. Sem usuário não haveria, né, por que ter um produto, já que o produto tem seu público-alvo. Né? Então a Sueli respondeu em 4 tópicos, tópico 1, 2, 3 e 4. Parabéns, Sueli, pela resposta aí. Tá? O professor vai entrar aqui no Class aqui, vai colocar lá o link para vocês entrarem no Alura e fazer a matrícula aí desse curso aí. Deixa eu ver, o Iago respondeu ali, importante para construir um produto agradável aos olhos e fácil de usar. Perfeito, Iago. Aí, Iago, tá melhorando tuas respostas aí, você viu, cara? No começo lá você nem queria responder, agora já tá bom já. Parabéns aí, Iago. Você é top, cara. Então vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. Então eu quero motivar vocês a entrar no link ali que eu coloquei lá no Class agora. E entra lá no site da Alura e dá uma olhada lá o que tem sobre aulas de UX.
UX, tá? Então, olha lá, o que é UX, áreas da UX, usuários e histórias UX, ideias, problemas e times, entregáveis e ferramentas, né? Aqui tem os minutos aqui, ó, 15, 20, 23, 26, 20, 23. Então, um curso aqui de horas de cursos aqui, né? Então, você vai encontrar dessa maneira lá dentro do site da Alura. Apresentação, primeiro desafio do curso, experiências para você, o que é experiência, tá? Eu queria que você fizesse isso, porque você vai ter complemento aí da aula com o professor aqui, tá? Então faça isso agora, me dá um ok aí no chat aí, quem que entrou, quem conseguiu acessar, quem que se inscreveu, né? Então isso aqui é uma recomendação que eu faço para vocês, que vocês façam extra classe. Não consegue acessar, Iago? Mas é por causa da tua máquina ou você está sem acesso? Só me diga, se você tiver sem acesso, eu vou pedir para arrumar para você ter o acesso. Entendi. Ah, entendi. Então eu vou ter que pedir para corrigir para vocês, para fazer parte do trilho de estudo de vocês. Ou daí o professor traz o conteúdo para vocês aqui, se não tiver como colocar vocês na trilha de estudo, tá? Tá? Eu vou verificar isso depois para vocês, então, e a gente vai tentar ver por aqui, então, né? Então eu vou trazer os vídeos para vocês, as atividades que tem lá dentro para vocês, da mesma maneira, tá? É, Ismael? É isso mesmo, né? A Sueli também diz isso, o Iago também diz isso, então tá bom. Eu vou tentar trazer esse conteúdo lá junto com vocês, para complementar com vocês. Tem alguns vídeos lá, talvez eu coloque vídeos para vocês verem depois aí no Class, e ver em casa depois, né? Ou para vocês verem alguns vídeos aqui que é importante eu trazer aqui na sala de aula, tá? A única diferença é que vocês talvez, se não conseguir colocar na trilha de estudo de vocês não vão ter os certificados, né? Mas o conteúdo o professor vai fazer, tá? Vejam lá no Class, coloquei lá, ó, vídeo, tá? Então o vídeo vai estar lá para vocês, daquela introdução dele ali, na verdade é só uma introdução, tá? Aí depois eu queria as áreas do UX aqui e outras coisas, eu vou trazer para vocês nas próximas aulas, então, tá? Então só para não ficar em branco aí essa parte do vídeo, tá o vídeo ali para vocês, tá? Não sei se vocês querem assistir agora ou querem assistir depois. Então lá, turma, acabei de postar para vocês lá o vídeo, se vocês quiserem assistir. Não sei se vão assistir agora ou vão assistir depois. Só me dá um ok aí. A gente tem alguns minutinhos, 9 minutinhos de aula. Menos do que isso, né? E daí a gente vai terminar então aqui, vai finalizar, tá? Então postei lá o vídeo, vocês podem ver depois. É só uma introdução. Depois eu vou tentar trazer algumas coisas para vocês sobre esse conteúdo dentro dessa aula do Alura para cá junto com a minha, tá bom? Eu já tenho material de aula já, minha, né? O Alura era a complementação só, mas como não sei se vocês vão conseguir fazer, se eu vou conseguir colocar vocês lá na trilha de estudo. Se eu conseguir, vocês fazem, eu indico vocês. E se não conseguir, né, nós vamos trazer para dentro aí alguns conteúdos lá, algumas atividades lá do Alura para cá, tá bom? Complemento aí a nossa aula aqui. Então, dentro lá desse curso, né, traz assim a experiência do usuário, falando que faz toda a diferença, né, no desenvolvimento mobile e que entender isso economiza o nosso tempo e o nosso dinheiro no desenvolvimento do software, tá? Então, analisar o usuário é realmente uma tarefa de dois minutos, só que não é simplesmente não é simplesmente trabalhosa, mas é muito importante para a gente fazer isso, né? E ficar acertar no nosso produto, na entrega do nosso produto final, tá ok? Então isso é muito importante, né? A experiência é a percepção e a variação subjetiva de um evento, situação ou objeto com base em suas características sensoriais, emocionais, cognitivas. Então a experiência pode ser influenciada por fatores internos, como experiências e memórias, e por fatores externos, como ambiente e contexto, tá? Então na próxima aula eu vou trazer um pouco mais sobre esse tipo de experiência aqui para vocês, né? Isso é o material que está lá no Alura. E o X então vem de experiência de usuário, né? Nesse vídeo ali explica
sobre esse tema, mas não seria, né, experiência do usuário não seria EU, né? Eu? Não, né? Porque experience vem do inglês, né? É derivado do inglês, por isso que é UX, né? Experience, né? User, né? User Experience. Então, por isso que é esse termo aí, UX, né? Tá? UX a gente chama de UX, né? Porque os americanos falam nesse sotaque, não falam igual eu, né? Porque eu não consigo ser tão bom assim no inglês, né? Talvez tenha alguém na sala aí um pouco melhor que o professor no inglês, tá? É a mesma ideia lá do Windows XP, né? É o Windows Experience, né? É o Windows Experience, daí a gente falava Windows XP na época. Então, dentro desse contexto aí, né, ele fala em 7 minutos, né, explica certinho esse contexto aí. O professor só deu uma breve passagem aqui por cima desse conteúdo. Eu vou colocar esse vídeo aqui também lá para vocês, tá? Ali no Classroom para vocês verem, tá? Porque isso vai complementar o que o professor está falando aqui e vai melhorar aí o conceito para vocês aí na aula, tá bom? Então, teria uma atividade aqui. Falamos, né, o que podemos considerar de experiência do usuário durante essa aula aqui, né? E quais são as alternativas que podem relacionar a experiência do usuário. Então, vai ter algumas alternativas aqui agora, eu vou liberar para vocês, e 2 alternativas estão corretas, tá? Então, eu queria que você me respondesse aí no chat aí, tá? Quais que são as alternativas que você acha correta, lembrando que tem 2 alternativas corretas. Então, com base em todo esse contexto, essa introdução que o professor falou para vocês, passou para vocês hoje sobre experiência do usuário, a gente vai ter continuidade nas próximas aulas aí, um conteúdo mais aprofundado sobre experience, né, de usuário, né, o user experience, que chama assim, né? A gente vai ter mais contato com isso, mas dentro do que a gente falou hoje, né? Responda essa questão, professor, aí, tá? Bora lá? Então, alternativa A, né? Deixa eu ver se estão conseguindo enxergar bem aí. Eu vou aumentar um pouco aqui. Né? O que vimos no nosso cotidiano não afeta a percepção no mundo. Deixa eu aumentar mais para o canto aqui. No mundo ao nosso redor. Né? Alternativa B, né? Os acontecimentos do cotidiano têm influência de como vemos a situação e como conseguimos resolver os problemas. Tá? E a letra C, o conhecimento que temos sobre diferentes assuntos nos faz ter experiências diferentes para que usamos, o que usamos, tá? Com base então no que a gente falou sobre experiência de usuário, né? Qual as 2 alternativas, né, é correta? Sueli B e C, o Adriano B e C, Daniele B e C, quem mais? Nós estamos a resposta B e C. O João também, o João Vitor, Emanuel, só inverteu a ordem, né, para confundir o professor aqui, né? C e B, né, Emanuel? C também, né? Não tá errado, né? Só tem um ponto de vista diferente, né? O Rian B e C, Rafael B e C. Não vai descer não, Rafael. Não vai descer nada. Mas vai subir, né? A Sueli, ô Sueli, né? O que é isso, né? O Manuel pensa diferente, tá certo, Manuel? Tem que pensar diferente, mas tem que ir a contramão do sistema, né? Natália B e C. A grande maioria aí, B e C, eu acho que entenderam bem a aula, isso significa que o professor deu boa aula para vocês aí, né? Então, a alternativa é a alternativa A e B mesmo, né? Tá? A alternativa B e C mesmo, né? E ninguém vai descer, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. A alternativa correta, ela tem muita influência na nossa percepção dos produtos, né? E serviços dos nossos cotidianos, pois usamos de resolver problemas até melhorar a produtividade dos nossos dias, né? Então, acontecimentos do cotidiano têm influência, sim, né? E nós vemos isso todo dia, né? Então,
Parabéns quem respondeu aí, né? E a alternativa C, toda a nossa experiência e conhecimento proporciona uma determinada experiência. E conhecimento proporciona um determinado nível de experiência e necessidade para o que realizamos. Por exemplo, né? Eu sou uma criança não alfabetizada. Ainda não posso usar interfaces que possuem interação apenas por texto, né? Então responde aí, o conhecimento que temos sobre diferentes assuntos nos faz ter experiências diferentes para que usamos, né? Então, são as duas respostas aí, tá? Estamos corretos. Então, finalizamos a nossa aula de hoje aí, né? Nós não vai descer, nós vai subir, né, Sueli? Então é isso aí, turma. Então na próxima aula a gente continua, tá? A gente continua conceitualizando isso, tem umas tarefas, umas atividades pra gente fazer, a gente vai fazer na sala de aula, tá bom? Então, boa aula para vocês aí. Tchau.